Uma pergunta do cavalheiro aqui à minha esquerda. Olá, boa noite, eu sou um jornalista. Minha questão é sobre a incrível semelhança que existe na descrição de Deus em todas as religiões. Por que não existe compaixão e a intolerância só aumenta entre as religiões? E como a paz poderia reinar entre as religiões, sendo que existem diferentes pontos de vista, mas apenas um Deus? O irmão aqui fez uma boa pergunta, que foi, apesar da semelhança entre todas as religiões, que são as principais do mundo, por que existe tanta intolerância entre as diferentes religiões? No meu ponto de vista, meu irmão, a resposta simples à sua pergunta é os líderes religiosos de cada fé. Por isso que eu disse antes, se você quer entender a sua religião, volte e leia a sua própria escritura. Mas infelizmente os líderes não incentivam ler a sua própria escritura, porque eles querem segurar as suas ovelhas, e eles não desejam que as massas leiam as escrituras. Porque se as massas começarem a ler e seguir as escrituras diretamente, quem irá precisar deles? Por isso a melhor maneira é voltar às suas escrituras, ao ponto de ser capaz de entender a sua própria escritura e segui-la. O que nós podemos observar aqui que todas as principais religiões do mundo dizem que Deus é um só. Deus não possui nenhuma imagem. Não existe nenhum tipo de adoração a ídolos. Ainda assim, as principais religiões do mundo, exceto o Islã, acreditam em ídolos ou associam parceiros a Deus. E eu vou te dizer por quê. Por exemplo, se você perguntar a um guru do hinduísmo, por que vocês utilizam ídolos se suas escrituras dizem que Deus não tem imagem? E ele vai responder, eu sei, eu sei. Então a própria regra deles entra em jogo, onde eles dizem que aqueles que conseguem adorar a Deus sem imagem possuem um alto nível de concentração. Então para essas pessoas, eles precisam de um ídolo para se concentrar. Mas se você pergunta onde está escrito isso nos Vedas, ele diz que faz parte da cultura. Então esses líderes trazem a sua própria filosofia para justificar a utilização de ídolos. Eles sabem que Deus é um só, que não possui imagem. Eles sabem que os Vedas são contra a adoração de ídolos, mas eles dizem que é necessário para os iniciantes poderem concentrar-se. O que eu digo em resposta é que se fosse assim, nós que acreditamos em Deus e não utilizamos imagem, já alcançamos um nível superior de concentração. Então a maioria dos líderes religiosos, padres, pastores, agem de maneira muito similar. Eu provei para você aqui de maneira clara que Jesus Cristo nunca disse que era Deus. Mas ainda assim os padres vão dizer a você, para acreditar que Jesus morreu pelos seus pecados e você vai alcançar a salvação. Mas aí você pergunta, onde Jesus disse isso? E pela mesma razão, eu digo aos hindus, volte aos seus Vedas. Eu digo aos cristãos, volte ao Evangelho. Volte à sua escritura. Eu sei que existem diferenças, irmão. Eu não estou dizendo que não existe diferença entre as religiões. Eu poderia dar uma longa palestra sobre as diferenças entre as nossas religiões, mas eu não acredito que esse seja o caminho para a paz. O que eu digo é o seguinte, para todos os seres humanos, pelo menos acredite que um livro é a palavra de Deus, e a maioria dos seres humanos não vai ter nenhum problema em aceitar isso. O hindu vai dizer, eu não tenho nenhum problema em aceitar que os Vedas são a palavra de Deus. Os cristãos vão dizer, nós não temos nenhum problema em aceitar que a Bíblia é a palavra de Deus. E os muçulmanos vão dizer, nós não temos nenhum problema em aceitar que o Alcorão é a palavra de Deus. Então eu digo, vamos pelo menos seguir o que é comum nas nossas escrituras. O que é diferente nós podemos discutir amanhã. Vamos concordar em seguir aquilo que é igual. E nas minhas palestras eu tento falar sobre as semelhanças entre as religiões. E eu consigo provar utilizando o próprio livro sagrado daquela religião, seja o hindu, seja o judaísmo, seja o cristianismo, seja qualquer outra religião. Todas elas dizem que existe apenas um Deus, que não tem nenhuma imagem, não tem nenhum filho, não tem nenhum pai, nem mãe. E eu digo, vamos adorar a esse Deus. As principais religiões do mundo, o judaísmo, o hinduísmo e o cristianismo, dizem que existe um mensageiro a chegar à Terra. Seu nome é Profeta Mohammed, que a paz esteja com ele. Eu posso dar uma palestra sobre o Profeta Mohammed nas escrituras dos hindus. Posso dar uma palestra sobre o Profeta Mohammed nas principais escrituras do mundo. Então eu digo, vamos concordar que existe apenas um Deus, que não foi criado nem gerado e não possui nenhum ídolo. Segundo ponto, todas as principais religiões do mundo dizem que existe um mensageiro para vir à Terra. E esse mensageiro é o profeta Mohammed. É mencionado na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 16, versos do 12 ao 14, onde Jesus diz, eu tenho muitas coisas a dizer a vocês,
Mas vocês não poderiam suportar isso agora. Mas quando o Espírito da Verdade chegar, ele vai te guiar a toda a verdade. Ele não vai falar sobre ele mesmo. Tudo que ele escutar, ele vai dizer. Ele vai me glorificar. Novo Testamento, falando do profeta Mohammed. Velho Testamento, livro do Deuteronômio, capítulo 18, verso 18 e verso 19, que também fala do profeta Mohammed. No livro de Isaías, capítulo 29, verso 12. Cântico dos Cânticos, ou Canções de Salomão, capítulo 5, verso 16. Essas são as partes do Velho Testamento. No Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Evangelho de João, capítulo 15, verso 26. Evangelho de João, capítulo 16, verso 7. Evangelho de João, capítulo 16, verso 12 a 14. Todas essas passagens falam sobre a vinda do profeta Mohammed. Parvisha Purana, Parva 3, Kant 3, Aya 3, Shloka 5 até o 8. E na mesma seção, no Shloka 10 até o 27, a Atharva Veda também fala sobre o profeta Mohammed, assim como o Rig Veda. Posso dar uma palestra sobre isso. E no Kalki Purana fala sobre a vinda do Kalki Avatar e diz que o nome do seu pai será Vishnu Yas, que significa o servo de Deus. Em árabe, Abdullah, que foi o nome do pai do profeta Mohammed. E o nome de sua mãe, Sumati, que significa serenidade, paz. Em árabe, Amena, que foi o nome da mãe do profeta Mohammed. Menciona que ele terá 4 companheiros, que foram os principais companheiros da vida do profeta Mohammed. E diz que ele nascerá na cidade de paz, que é Meca, e que ele nasceria entre os líderes daquela tribo. Existem muitos detalhes sobre o profeta Mohammed nas escrituras do hinduísmo. Por isso eu digo, deixe de lado as diferenças. Vamos chegar a um acordo entre as semelhanças. No hinduísmo, no cristianismo, no judaísmo, no budismo, no Islã, só existe um Deus. Não possui filhos, ele não possui imagens, não foi criado nem gerado. Vamos adorar somente a ele e ninguém mais. Que o último profeta foi o profeta Mohammed. E todos os profetas que vieram antes dele pregaram a mesma coisa, a unidade de Deus. Se nós conseguíssemos nos unir nesse ponto, estaríamos em paz, seríamos fortes. Mas os líderes religiosos não querem perder as suas ovelhas. Então, eles previnem que as pessoas leiam suas próprias escrituras. Eu não tenho nenhum problema com os hindus. Algumas pessoas têm medo de falar sobre religião. Eu gosto muito. E acredite se quiser, muitas vezes os que não são muçulmanos me respeitam mais do que os próprios muçulmanos. Quando eu cruzo pela fronteira, muitas pessoas me saúdam. A intolerância, meu irmão, está exatamente na liderança das religiões, que não querem perder controle sobre a massa. E não desejam que as pessoas sejam unidas pelas suas semelhanças, mas que se mantenham distantes devido às suas poucas diferenças. Eu espero ter respondido a sua pergunta, meu irmão. Fique com Deus.